Olá pessoal, vamos continuar nosso curso aí de competência. Vamos falar agora da competência em razão da pessoa, competência ratione persona ou competência em razão da prerrogativa de função. Nos vídeos anteriores nós abordamos a competência em relação da matéria, em relação à matéria e agora falaremos da competência em razão da pessoa. Existem algumas pessoas, algumas autoridades que, em virtude do cargo, elas são processadas e julgadas por um determinado tribunal, por um determinado órgão do Poder Judiciário, o qual prevê as constituições estaduais e também a Constituição Federal. Vamos falar de alguma dessas competências aí previstas na Constituição Federal. Então, terão foro por prerrogativa de função para serem processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal, presidente e vice-presidente da República, deputados federais e senadores, advogado-geral da União, procurador-geral da República, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e os chefes de missão diplomática aí de caráter permanente, os chamados embaixadores. Eles também têm essa prerrogativa de função para serem julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Perante o STJ, são processados e julgados governadores de Estado, desembargadores dos tribunais de justiça e também dos tribunais regionais federais. Que mais? Conselheiros dos tribunais de contas estaduais e também municipais. Que mais? Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral também são julgados perante o órgão aí do Superior Tribunal de Justiça. Perante os tribunais regionais federais, são processados e julgados os juízes federais, juízes do trabalho e também juízes eleitorais. São processados perante tribunais regionais federais e também o prefeito, se o prefeito cometer um crime ali relacionado a desvio de verba de natureza pública federal. Se o desvio de verba do prefeito for relacionado a uma verba já incorporada ao patrimônio do município, ele será julgado perante os tribunais de justiça. Nos TJ são processados e julgados também os juízes de direito. Algumas constituições estaduais prevêem que delegado de polícia e também vereadores teriam foro por prerrogativa de função no TJ. Mas isso daí são algumas constituições estaduais. A Constituição Federal não os coloca dentro desse foro por prerrogativa de função. Aqui no TJ será julgado também, por fim, os deputados estaduais. Serão processados e julgados perante os TJs os membros do Ministério Público que oficiam ali perante a primeira instância. Se o membro do Ministério Público tiver atribuição perante os órgãos os órgãos tidos ali como tribunais, aí eles são processados e julgados, se for membro do Ministério Público da União, perante o STJ. Se for um membro do Ministério Público Federal e que oficia perante a primeira instância, será processado e julgado perante o Tribunal Regional Federal. E, como eu já disse, se for um membro do Ministério Público Estadual que oficie em primeira instância ou segunda instância até, ele será processado e julgado perante o Tribunal de Justiça ali ao qual ele está vinculado. Então, são essas regrinhas previstas na Constituição Federal. Essas pessoas, em virtude do cargo, elas têm o foro por prerrogativa de função. Muita gente critica, por um lado a gente entende as críticas, mas por outro lado, pouca gente diz que a questão do foro por prerrogativa de função é até para garantir um julgamento observando o devido processo legal, um julgamento imparcial. Porque imaginem só, um desembargador do Tribunal de Justiça de um determinado estado, se ele não tivesse o foro para ser julgado perante o STJ e ele fosse julgado por um juiz de primeira instância, não seria meio estranho que aquele juiz de primeira instância que está subordinado a ele, fosse ele que fosse julgar aquele? Isso não poderia causar uma certa desconfiança no julgador, sabendo que
no futuro pode ser também ali alvo de algum tipo de retaliação por aquele que está acima dele na hierarquia do tribunal. Então, por esse motivo, por um lado aí, o foro por prerrogativa de função ele é para garantir o devido processo legal e também para garantir a imparcialidade. Evidentemente que algumas autoridades abusam desse direito constitucional aí. Nesse sentido, o que acontecia antes? Vamos imaginar um deputado federal, ele era processado e julgado perante o STF. Durante muitos anos, o STF não conseguiu condenar nenhum parlamentar federal, para vocês terem uma ideia. Porque o que acontecia? Ele exercia o seu foro perante o STF, na hora que o julgamento estava pronto para ser colocado em pauta, para ele ser julgado, ele pedia a renúncia do cargo. E no momento que ele renunciava, a competência era deslocada para a primeira instância. E aí o processo voltava novamente a correr e isso ele ia ganhando tempo. Dali a pouco, na próxima eleição, ele se candidatava de novo, ganhava, a gente tem vários exemplos disso que ocorreram no Brasil, e o processo voltava para o Supremo Tribunal Federal. Então, visando acabar com essa prática aí, o STF firmou, ao longo dos últimos anos, alguns entendimentos acerca dessa matéria. Então, vamos lá. Quando que começa o foro por prerrogativa de função? A partir da diplomação da respectiva autoridade. Não é com a posse, não é com a entrada em exercício, é a partir da diplomação. É o momento que ocorre o início do foro por prerrogativa de função. Segundo ponto, a pessoa só terá direito de exercer o foro por prerrogativa de função para crimes cometidos após essa diplomação, portanto. Então, crimes que ocorreram antes da sua diplomação, se a pessoa não exercia um cargo ali, que lhe daria esse foro, ela vai responder sem o foro por prerrogativa de função. Ela só responde utilizando-se do foro por prerrogativa de função a partir dos crimes cometidos após a sua diplomação. E aí, esse foro por prerrogativa de função permanece até que ela permaneça no cargo. Evidentemente que tem um limite para isso. Então, o limite que o STF fixou, onde marca ali o fim do momento onde você pode abrir mão da prerrogativa de função, é em relação à publicação do despacho que conclama as partes para apresentar as alegações finais. A partir do momento que o órgão do Poder Judiciário publica esse despacho, convocando as partes para apresentar as alegações finais, se ela pedir renúncia do cargo após esse momento, essa renúncia, para efeitos de querer deslocar a competência, não terá eficácia alguma. Agora, antes da publicação do despacho que conclama as partes para apresentar as alegações finais, se ela renunciar ao cargo, aí a competência é deslocada também de acordo ali com o critério que for analisado. Então, se era um deputado federal, renunciou ao cargo, o processo vai lá para a primeira instância para ser processado e julgado. Ok, pessoal? Então, esses pontos aí são bastante importantes. Isso daí foi tema de análise jurisprudencial ao longo dos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, guardem isso daí. Outro ponto que eu queria levantar é o seguinte: como que funciona a reunião para o julgamento ali de várias pessoas, tendo algumas foro por prerrogativa de função e outras não tendo. Vamos dar o seguinte exemplo. O Ministério Público processa ali um deputado federal por crime de peculato. E processa também mais 5 pessoas que incorreram nessa prática criminosa em conjunto. Só um desses réus tem foro por prerrogativa de função, o STF, de maneira que deslocaria para o STF. A pergunta que se faz é o STF quem vai julgar todos os réus? Ou esse processo será desmembrado e aí os demais réus que não têm foro serão julgados na primeira instância? O que aconteceu ao longo dos anos é que naquele julgamento do mensalão, por volta de 2005, 2006, o STF inovou no seu entendimento e lá ele julgou todos os réus, eram mais de 30, 40 mais ou menos ali, perante o STF. Então, esses 30, 40 foram julgados perante o STF. Naquele momento, o STF entendeu pela reunião ali de todos os réus para um julgamento conjunto.
Nos últimos anos, a partir de 2014 especificamente, essa jurisprudência do STF tomou uma outra guinada. Hoje em dia, a regra é que se houver um réu com foro por prerrogativa de função e demais réus sem, o processo ele é desmembrado. Então, aquele que tem foro vai para o tribunal respectivo, aqueles que não têm vão ser julgados perante a primeira instância. Evidentemente que pode haver exceção, então pode ser o caso do tribunal ali reunir tudo nele só para um julgamento conjunto. Então, quem vai decidir isso é o tribunal onde o réu que tem foro por prerrogativa de função será julgado. Ok, pessoal? Então, em relação a essas questões de foro por prerrogativa de função, o mais importante que a gente tinha para falar são esses aspectos aí, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo.